Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu vou falar sobre políticas públicas. Hoje encerramos o assunto de políticas públicas e depois vamos, nas próximas aulas, trabalhar com as especificidades dos estudantes com deficiência, certo? Então, o primeiro documento que eu vou discutir com vocês é Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva de Educação Inclusiva, de 2008, vocês já leram, já discutiram, já fizeram atividades, mas eu vou falar um pouco mais sobre esse documento, certo? E depois eu vou falar também sobre o documento que hoje entra em vigor, foi aprovado no dia 30 de setembro desse ano, tá? Que é o documento que fala sobre a Política Nacional de Educação Especial, equitativa, inclusiva e com aprendizado ao longo da vida. Também está no cenário de muitos debates esse atual documento. E aí a gente vai discutir e entender por que desse debate tão acirrado, certo? Então, no documento de Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva de educação inclusiva, o nome já traz para a gente alguns indicativos na compreensão a quem atende esse documento. Discutimos em aulas anteriores que o termo educação especial e educação inclusiva são dois termos que são convergentes em alguns momentos, mas também eles divergem nas ideias. Então não é a mesma coisa, educação especial e educação inclusiva. Nesse documento ele trabalha nas duas perspectivas. Como assim, professor? Ele trabalha a educação especial na perspectiva de educação inclusiva. Isso significa que este documento não fica restrito apenas ao público-alvo da educação especial previsto lá na lei. Ele abrange outros públicos e outras especificidades que ao longo desse documento é citado, certo? Sobre os objetivos, então eu trouxe alguns aqui para discutir. Eu sei que vocês já leram, tá? Mas eu só vou trazer algumas informações. Então, nos objetivos, assegurar a inclusão escolar dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades. Aqui já traz indicativo do público-alvo, mas ele não restringe nesse público só. Garantir acesso ao ensino em todas as modalidades, desde a educação infantil até ensino superior. Então, a oferta de educação especial na perspectiva de educação inclusiva é preciso para todos os níveis de ensino. Tem que trazer formação de professores, a acessibilidade arquitetônica e a articulação intersetorial das políticas públicas. Articulação entre os municípios e os estados. Como mencionei, o documento ele não restringe em um grupo de público-alvo. Não, ele traz outras possibilidades. O público-alvo que ele precisa definir enquanto documento oficial são os alunos com deficiência. Isso lá na página 15 do documento fala o que ele entende por alunos com deficiência, alunos com transtornos globais do desenvolvimento e alunos com altas habilidades ou superdotação. Na página 15 desse documento ele explica item por item e é bom você dar uma conferida lá, certo? Senão esse vídeo fica muito longo. Bom, aí esse documento traz alguns pontos para a gente entender que ele não está falando só de pessoas com deficiência, transtornos globais e altas habilidades. Não, ele diz o seguinte: as definições do público-alvo devem ser contextualizadas e não se esgotam na mera categorização e especificações atribuídas a um quadro de deficiência, transtornos, distúrbios e aptidões. Não estamos vendo só deficiência ou transtornos ou distúrbios. Nós trabalhamos numa perspectiva inclusiva. Então, todos que precisam de algum tipo de necessidade especial dentro da perspectiva da educação inclusiva, eles vão entrar e deverão ser atendidos dentro da escola, no ensino regular, certo? Agora vamos falar um pouco sobre as diretrizes. O que o documento entende por educação especial? Ele traz assim: educação especial precisa passar em todos os níveis, como a gente já falou, precisa realizar o AEE, que significa AEE, atendimento educacional especializado, e precisa disponibilizar recursos
e serviços de várias modalidades, que ele discute lá o que ele entende sobre recursos e serviços. O importante sobre o atendimento educacional especializado é a elaboração e a organização desses recursos didáticos, acessibilidade metodológica, avaliativa, acessibilidade de barreiras também, que impedem a plena participação dos estudantes, certo? O atendimento educacional especializado, ele não é ofertado dentro da sala de aula. Lá na sala de aula, o estudante precisa estudar os conteúdos que o professor ministra. O atendimento educacional especializado, ele acontece em outro momento, mas dentro da escola, certo? E ele não substitui ensino lá da sala de aula que o aluno está. Ele não substitui, ele complementa a formação do estudante. Outro ponto importante desse documento é sobre a inclusão escolar e a ideia de que nós precisamos atender os alunos com deficiência desde o nascimento. Então ele coloca bem aqui, do nascimento aos 3 anos, o atendimento educacional especializado, que é o AEE, se expressa por meio de serviços e intervenção precoce que objetivam otimizar o processo de desenvolvimento e aprendizagem em interface com o serviço de saúde e assistência social. Por que precisamos ter interface com o serviço de saúde e assistência social? Porque nesse período do nascimento aos 3 anos, a família está aprendendo ainda a lidar com a notícia de um filho que tenha deficiência. Então, não só a escola, no caso a educação infantil, vai ajudar nesse suporte de compreensão e acolhimento da família, mas outros serviços como assistência social e serviço de saúde estarão acompanhando o desenvolvimento dessa criança, certo? Sobre o atendimento educacional especializado, a oferta é obrigatória dentro dos sistemas de ensino, não é fora dos sistemas de ensino, é na escola essa oferta do serviço de atendimento educacional especializado. Então ela acontece no turno inverso do horário que o aluno está estudando e precisa ser ofertado na escola. Bom, o documento também abre uma brecha para atendimento em centros especializados, mas ele dá ênfase no atendimento educacional na escola. Sobre a oferta do AEE, que é o atendimento educacional especializado, ele não fica só restrito à questão do público da educação, do público-alvo da educação especial, como o documento já mencionava lá no início. Então ele traz interfaces com a educação de jovens e adultos, traz interfaces com a educação indígena, com a educação do campo, com a educação dos quilombolas, também traz interface na educação superior, promovendo acesso e permanência e participação dos estudantes na universidade. O documento também fala um pouco sobre a inclusão dos estudantes surdos nas escolas comuns dentro de uma perspectiva de educação bilíngue, ou seja, a Libras como a primeira língua do estudante surdo e a língua portuguesa como segunda língua para esse estudante. Outro ponto trazido pelo documento é a relação da aprendizagem e os seus serviços relacionados a ela, como, por exemplo, a tradução e a interpretação feita pelo tradutor e intérprete de Libras dentro da escola. E aí um ponto importante trazido e que traz bastante questionamento é sobre a atuação do profissional que vai trabalhar nessa perspectiva. Então, ele coloca o seguinte, para atuar na educação especial, o professor deve ter como base da sua formação inicial e continuada conhecimentos gerais para exercício da docência e conhecimentos específicos da área. E onde que esse profissional vai atuar? Bom, ele vai atuar em salas de ensino comum, salas de recurso, em centros de atendimento educacional especializado, núcleos de acessibilidade lá nas instituições de ensino superior, classes hospitalares e atendimento domiciliar. Bom, então a gente finaliza esse primeiro documento. Ele é um documento curtinho mesmo, assim como o outro, é um documento curtinho. Esses documentos eles são mais objetivos mesmo,
porque depois precisa trabalhar em outros documentos que dão orientações, que dão normativas baseadas nessas políticas. Então, eles não encerram aqui. Existem outros documentos que vão dar suporte para que essas políticas possam funcionar, certo? Agora vamos falar sobre esse documento que foi aprovado recentemente, no dia 30 de setembro desse ano. Então vamos falar um pouco sobre a Política Nacional de Educação Especial, equitativa, inclusive com aprendizado ao longo da vida. Esse documento está organizado no formato de decreto, tá? O decreto 10.502. Já no artigo 1º fala sobre a colaboração da União com os estados e municípios. Fala também um pouco sobre o atendimento educacional especializado e já dá indicativos sobre o público-alvo da educação especial, que são alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. No artigo 2, ele vem trazendo uma série de definições que é importante você dar uma lida lá, porque ele fala o que ele entende por educação especial, o que o documento entende por educação bilíngue de surdos, o que ele entende sobre política educacional equitativa. São os conceitos que ele vai trabalhar ao longo do texto. No capítulo 2, fala um pouco sobre princípios e objetivos. São vários princípios e objetivos, eu trouxe alguns aqui, só para citar. O que vai importar para nós são as diretrizes um pouquinho lá para frente, que a gente já vai falar também sobre ela. Então aqui nos objetivos: garantir o direito constitucional de educação e atendimento educacional especializado, promover ensino de excelência aos educandos da educação especial em todas as etapas, todas as modalidades e todos os níveis, assegurar aos educandos de educação especial a acessibilidade a sistema de apoio adequado, consideradas as suas singularidades e especificidades. Percebam que nesse objetivo ele já traz outros indicativos, como atendimento especializado em instituições diferentes da escola, que já a gente vai falar lá para frente. Assegurar aos profissionais de educação a formação profissional e orientação equitativa e inclusiva. Sobre o público-alvo, ele traz aquele que a gente já conhece, pessoas com deficiência. Ele traz o decreto de acessibilidade, a lei da inclusão de 2015, para entender o que é a pessoa com deficiência. Educandos com transtorno global de desenvolvimento também fundamenta, com o decreto de 2012, falando sobre questões do espectro autista e de transtornos globais do desenvolvimento, e educandos com altas habilidades. Mas esse decreto ele não menciona outros públicos, como por exemplo educação de jovens e adultos, educação no campo, quilombola, ensino superior. Ele não traz outros públicos que a educação inclusiva discutia lá no documento de 2008. Então aqui a gente já tem uma diferença sobre a relação desses documentos. Sobre as diretrizes, então coloquei algumas diretrizes aqui. Então vou citar algumas e vou discutir com vocês, tá? Então, oferecer atendimento educacional especializado e de qualidade em classes e escolas regulares inclusivas. Classes e escolas regulares inclusivas são as escolas regulares. Aí ele coloca classes e escolas especializadas ou classes e escolas bilíngues de surdo. Ao longo do documento, ele dá muita ênfase à questão da educação das escolas bilíngues para os estudantes surdos. Depois vocês dão uma lida e percebam que ele vem dando várias ênfases nas escolas bilíngues, tá? E aqui aparece um item que não aparecia muito no outro documento de 2008, que são as escolas especializadas, as classes especializadas. No documento de 2008, um dos objetivos era trazer os educandos com deficiência para as escolas regulares. Aqui nesse documento, ele já cita as escolas especializadas como parte do atendimento educacional especializado. Questão que já havia sido superada no documento anterior, certo? Próximo objetivo:
Garantir a viabilização de oferta de escolas ou classes bilíngues de surdos aos educandos surdos, surdos cegos, deficiência auditiva, outras deficiências, alta habilidade e superdotação. Outro item sobre ensino de escolas bilíngues para o público específico, tá? Garantir nas escolas ou classes bilíngues de surdos a Libras como parte do currículo formal em todos os níveis. Priorizar a participação do educando e de sua família no processo de decisão sobre os serviços e recursos no atendimento educacional especializado. Então, uma das ideias do projeto é trazer a família para dentro da escola para participar das decisões sobre os serviços e recursos a serem utilizados e como ele será utilizado dentro dessa perspectiva de educação. Então, vamos dar uma olhada nos serviços e recursos da educação especial. O documento traz uma lista, que a gente vai citar alguns. Nesses serviços e recursos, então, que é o artigo 7, ele traz assim: Centro de Apoio da Pessoa com Deficiência Visual, Centro de Atendimento Educacional Especializado a Pessoas com Deficiência Física e Motora, Centro de Atendimento Educacional Especializado, Centro de Atividade de Alta Habilidades e Superdotação. E aí ele vai trazendo vários itens falando sobre escolas especiais, escolas bilíngues para surdos, escolas especializadas. Esses itens eles não apareciam no documento anterior por conta dos objetivos do documento anterior, que era trazer o público-alvo da educação especial para as classes regulares. Aqui a gente já vê uma outra perspectiva, que é fortalecer a inserção dos alunos público-alvo da educação especial em centros especializados, em escolas inclusivas, especiais. Isso foi e está sendo centro de um grande debate entre os pesquisadores e os profissionais que trabalham com educação especial na modalidade inclusiva, pois desde 2008 que estamos trabalhando dentro de uma perspectiva de educação especial inclusiva, ou seja, trazer os educandos para dentro da escola regular, como um direito constitucional. E o documento, esse novo, dá brecha para que nós fortalecemos outras instituições que dão ênfase a atendimento especializado para estudantes com deficiência. Então isso está sendo debatido nas universidades, por profissionais, tem várias lives acontecendo, debatendo essa questão. Inclusive, um documento que eu li recentemente discute a ênfase que o documento traz para a educação de surdos. Isso é uma questão boa? É. Mas e as outras deficiências? O documento quase não menciona ou menciona de forma geral, certo? Bom, logo em seguida ele fala sobre os atores, ou seja, quem são os profissionais que vão trabalhar. Então tem equipes multiprofissionais, interdisciplinares da educação especial, guias intérpretes, professores bilíngues de Libras e língua portuguesa, professores da educação especial, tradutores de Libras, professores de apoio, profissionais de apoio, de acordo com a Lei 13.146 de 2015. E depois, no capítulo 7, fala sobre a implementação. Bom, então ele traz um documento trazendo diretrizes normativas sobre a educação especial como um todo. E depois, esse projeto precisa ser implementado. Então, tem uma série de estratégias que ainda precisam ser elaboradas, precisam ter outros documentos norteadores para que esse projeto possa entrar em desenvolvimento. Bom, então ele coloca uma série de estratégias, como elaborar estratégias de gestão dos sistemas de ensino para as escolas regulares inclusivas, as escolas especializadas, as escolas bilíngues para surdos. Quer dizer, isso não vai acontecer do dia para a noite, então precisa de uma série de estratégias para que essas diretrizes possam ser implementadas. Então, grupos de profissionais, grupos de pesquisadores estão discutindo para que esse documento sofra modificações ainda, porque, de certa forma, ele não traz muitas diretrizes para outros educandos com deficiência, traz diretrizes dentro de uma abordagem mais geral,
Ele dá ênfase para a questão da educação das escolas bilíngues para surdos, mas a própria comunidade surda, ela não se reconhece como público-alvo da educação especial. Então, ela entende que ela faz parte de uma educação inclusiva por conta da diferença linguística e cultural, não por conta da deficiência. Então, tem muitas questões ainda que estão sendo discutidas sobre esse documento recentemente aprovado. Tá? Acredito que ele não vai ser fechado dessa forma, eu penso que ele sofrerá modificações e então, mesmo que não sofra modificações, é claro que outros documentos vão ser elaborados para que possam dar suporte na implementação dessa política pública, certo? Então, vou deixar algumas atividades aí para vocês e na próxima aula a gente já entra falando sobre o público-alvo da educação especial. Como ainda não tem a implementação desse documento, ou seja, políticas públicas relacionadas ao público-alvo da educação especial, isso ainda vai demorar, então a gente vai estudar como que é o funcionamento atual dos sistemas escolares em relação ao público-alvo da educação especial. Então, pessoas com deficiência, pessoas com transtornos globais e pessoas com altas habilidades. Nós vamos estudar agora essas especificidades, certo? Então, um forte abraço e até mais!